Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Lembrando sempre, essa é uma parceria do Instituto Ladain e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou André Ribeiro. Hoje é a nossa quinta e última aula do curso de sonoplastia. Beleza? Todos prontos? Vamos lá que hoje a gente vai falar sobre pós-produção. Então, só um instantinho. Vou começar aqui. Beleza. Recapitulando um pouquinho, bem rapidamente, então, na primeira aula, uma aula bem teórica, a gente definiu o que era o som, falou sobre propriedades sonoras, sobre fenômenos ondulatórios, a aula que o pessoal gosta de falar que é a aula chata, mas essencial, e hoje vocês vão ver como ela foi importante, como ela é importante pra gente. Segunda aula, a gente falou um pouco sobre história sonora do cinema e do audiovisual, como é que começou, como é que veio ao longo dos anos. Depois falamos sobre a pré-produção sonora, em que os dois pilares principais da pré-produção é a análise do roteiro, ou seja, ver o que está planejado e se preparar baseado naquilo, e a visita de locações, para você ver onde que realmente você vai gravar e o que você precisa resolver ou não. Nas aulas 3 e 4, a gente falou sobre a gravação de som. Falamos sobre microfones, falamos sobre fones, falamos sobre gravadores, perdemos, ou melhor, gastamos bastante tempo discutindo sobre isso, mas eu lembro que eu frisei bastante para vocês, o principal, as 3 perguntas principais é você saber o que você vai gravar, como você vai gravar aquilo e qual que é o objetivo, qual que é a função, qual que é o destino principal daquela gravação. Certo? Hoje a gente vai falar sobre a pós-produção de som. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente gosta de dividir tudo em 3, e o cinema e o audiovisual não é diferente. Para todas as áreas você tem a pré, a pró, ou o durante, e a pós. Isso vale para o filme como um todo, e no caso do som não é diferente. E hoje a gente vai falar sobre a pós-produção, ou seja, tudo aquilo que vem depois da gravação em set, do que a gente chama de gravação de som direto. Também tem gravação de som na pós-produção, não se enganem, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas já entra na parte de pós-produção. O que entra na parte de produção sonora ou do filme é tudo aquilo que está voltado para o set de filmagem, para aquilo que a gente pode chamar de gravação principal, vamos dizer assim, daquele filme, daquela obra, o que quer que seja, certo? Elenquei aqui algumas coisas, mas eu acho que eu gosto sempre de começar com aquilo que eu acho que é o mais importante da gente frisar, que no caso específico, às vezes inclusive já peguei filmes que eu fui contratado, ou trabalhos, que eu fui contratado só para gravação de som direto e pedi para poder fazer a pós-produção, nem que eles nem fossem usar de fato o que eu estava fazendo, mas usei para praticar e para entender algumas coisas. Então recomendo que vocês façam, principalmente para você ter um entendimento da pós-produção e focar nessa primeira pergunta aqui. Eu listei algumas, mas acho que a primeira é a mais importante. Ela sintetiza as demais até, eu diria. O que é possível de ser feito na pós-produção? Especificamente do som. Vamos falar agora. Você saber o que é possível é muito importante, é muito legal. Isso vai melhorar na hora que você estiver gravando, consequentemente vai melhorar na hora que você estiver pré-produzindo. Você já vai saber que se você chegar numa locação, quando você for visitar, lá na pré-produção, for visitar uma locação, você vê que ela tem um problema de reverberação, e isso não vai, se você não solucionar, você vai gravar aquele som com reverberação e você vai chegar na pós-produção e vai ver que não dá para tirar essa reverberação, ou não dá para tirar totalmente essa reverberação. Ou quando você consegue eliminar totalmente, o som perde toda a fidelidade, a natureza, a característica original que ele tinha. A voz da pessoa, se você tira a reverberação daquela cena específica, fica completamente diferente de todo o resto do filme. Ou seja,
Você descobre, ou melhor, você percebe que é possível tirar a reverberação? Depende. Depende de qual nível da reverberação, depende de, né, exemplo, a reverberação é só um exemplo, tá? A gente pode colocar outros, eu vou colocar alguns para ficar mais claro. Mas é possível retirar? É possível com algumas questões, com alguns limites, com algumas perdas. Se você quiser eliminar totalmente, você vai perder algumas coisas ali ao longo do caminho para isso. Sem contar tempo, sem contar dinheiro. É possível? O seu projeto permite? Você tem dinheiro para a pós-produção? Você tem tempo para a pós-produção? Você tem pessoas, né, recursos financeiros e humanos e tecnológicos para poder resolver tudo isso? E recursos, como posso falar? De conhecimento, né? Você tem alguém, um profissional ou você mesmo. Então, sei lá, eu vou fazer para o meu filme, eu não preciso cobrar para isso porque eu quero que saia, mas eu tenho conhecimento para isso, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho uma máquina, um computador para poder cuidar dessa pós-produção sonora? Essa é a pergunta principal. E aí aqui você começa a responder e começa a entender, ok, o que é fácil e o que é difícil de resolver na pós-produção. 2 exemplos para vocês. Reverb, difícil. Ar-condicionado, fácil. Claro. Depende de situações. Pode ter uma situação que você tem um barulho de ar-condicionado que está bem difícil, bem chato de você remover ou atenuar na pós-produção. E pode ter situações que você tem um reverb que está bem tranquilo, bem fácil de você eliminar ou atenuar. Mas de um modo geral, se você pegar a média de reverberação e se você pegar a média de barulhos de ar-condicionado, o ar-condicionado é mais fácil. É um barulho constante. Se você, na hora da gravação, conseguir regular bem e diferenciar bastante o que é som, lembra? Som é o principal que você está pegando, é o objetivo ali daquela fonte emissora. No caso aqui da nossa aula, a voz do professor. É o som dessa aula e ruído, todo o resto. Nesse exato momento, não sei se vocês escutam, mas eu sim, está chovendo aqui fora. Certo? E temos um ar-condicionado ligado, mas ele é extremamente silencioso, não está entrando. Mas suponhamos que ele fosse mais barulhento. Essa relação, essa razão entre som e ruído, se na hora da gravação você consegue deixá-la bem distante, e vamos colocar aqui que o ruído é o ar-condicionado, ele é muito mais fácil de ser eliminado na pós-produção. Antes da gente continuar as perguntas, pessoal, vamos fazer o print aqui no Zoom. Abram suas câmeras, quem puder e tiver, e etc. Passem o perfume e vamos lá. Beleza? Então, print feito. Vamos dar continuidade aqui nas nossas perguntas. Então, o que é fácil, o que é difícil? O que é barato, o que é caro? Financeiramente, agora dinheiro mesmo eu estou falando. Para fazer algumas determinadas edições, aplicar determinados efeitos, se utilizar de determinados plugins, você precisa pagar por isso. Determinados softwares ou determinados plugins para softwares que são muito eficientes, muito bons e que você consegue fazer, blá, 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 você precisa pagar. Você tem dinheiro para isso? Outros são de graças, outros são mais fáceis, são mais acessíveis, né, que eu quero dizer. Então, conhecer e entender a pós-produção também te permite isso. O que é rápido e o que é demorado para ser feito. Tudo isso está dentro das possibilidades da pós-produção sonora. E entender o que é possível é fundamental. É fundamental. Tá?
principalmente o que é possível dentro da sua realidade, daquele projeto específico, tá? E nem é só a sua realidade enquanto pessoa, mas dentro do projeto. Eu já trabalhei em projeto que tinha nada de orçamento e projeto que tinha bastante orçamento. Duas realidades completamente diferentes. Em uma, as possibilidades eram bem pequenas, na outra, as possibilidades eram bem maiores quando a gente fala de pós-produção sonora. E aí entra a máxima que eu anotei aqui para vocês, que você tem que gravar bem para pós-produzir melhor. Se você grava da melhor forma possível, lembra que eu falei lá atrás, em uma das aulas, que alguém comentou, né, no chat falando que o som se resolvia na pós-produção, né? Para que gravar? Mais ou menos assim, tá? Parafraseando aqui a pessoa, né? Mas para que gravar bem se na pós-produção é que você resolve, que você define o som? O pensamento tem que ser o exato oposto. Eu digo até que o ideal é você ir para um set de gravação pensando, esse filme não tem pós-produção. Não tem dinheiro, não tem tempo, não tem ninguém para fazer. Eu tenho que garantir o filme meio que aqui. E aí, a partir daí, você começa a analisar algumas possibilidades. Claro, ali você já sabe também o que pode ser, né, qual o dinheiro que vai ter, qual o tempo que vai ter, o que pode ser resolvido, etc. Mas você tem que tentar garantir ali. Você tem que gravar o melhor possível para depois o filme realmente ser pós-produzido, né? Você ter uma pós-produção sonora e não um remendo sonoro, e não um Frankenstein sonoro, e não um, sei lá, que ao invés de você estar realmente pós-produzindo, ao invés de você estar realmente editando, mixando o filme, não, você está consertando o que fizeram de errado antes. Entendeu? E muitas vezes algumas coisas não têm conserto. Conhecer os limites do projeto, é algo que eu já falei. E claro, depois de responder todas essas perguntas, depois de ficar extremamente enraizado em vocês, e assim, isso fazer parte do DNA praticamente, se você for um técnico de som, se você estiver responsável por som, depois que você souber que gravar bem, para pós-produzir melhor, que essa é a sua máxima. Depois de tudo isso, você vai, claro, usufruir dos benefícios da pós-produção. Dependendo do nível de reverberação da sala, você não precisa arrumar um outro lugar para gravar. Você não precisa pedir para se refazer toda uma entrevista, porque aquilo não dá para ser tratado na pós-produção. Às vezes dá. É um benefício que você pode usufruir. Um ar-condicionado ligado durante metade da entrevista e na outra metade ele desligou, por qualquer motivo que seja. Como que estava essa primeira metade? A diferença entre som e ruído era grande, era destacável? É possível aquilo ali eliminar? Vamos usufruir do benefício da pós-produção. Não precisa refazer essa primeira metade, não precisa refazer a entrevista toda. Enfim, e vários outros exemplos, várias outras questões. Mas essa é a última coisa, tá? Eu coloco aqui porque é importante e cada vez é mais rápido e mais fácil e mais barato também, à medida que a gente vai avançando tecnologicamente, etc. Tudo ficou mais fácil e mais barato e mais rápido nesse sentido. Então a gente tem que, obviamente, usufruir e eu preciso falar disso. Mas o mais importante é o que vem antes, é você colocar esse pensamento de que, estou gravando algo que não vai ter tratamento depois, eu acho ele fundamental. Fundamental. Bom, então vou falar um pouco mais aqui de outras coisas, depois a gente volta nisso. Quando a gente está falando de pós-produção sonora, a gente divide em duas etapas, e uma é subsequente à outra. Claro, elas podem, em determinados níveis, etc., estarem acontecendo ao mesmo tempo, mas você primeiro cuida do que seria a edição de som e depois você cuida do que seria da mixagem de som. É claro que você pode estar em um momento em que você está mixando determinadas coisas, por exemplo, a trilha sonora do filme já foi gravada na parte de edição, isso entraria na edição de som, a gente pode colocar assim.
já foi gravada, você está mixando, mas ainda tem uma outra parte do filme que precisa passar pela edição de som, edição de efeitos, por exemplo. Você ainda precisa gravar alguns efeitos, adicionar, tratar alguns sons para depois mixar tudo. Então, uma é subsequente à outra, por mais que partes da mixagem de som podem ser feitas antes de você finalizar totalmente algumas partes da edição de som e vice-versa, enfim. Antigamente, deve ter uns 3 ou 4 anos, que foi a última premiação. Para quem gosta e acompanha o Oscar, né, a premiação do cinema de Oscar, existiam 2 Oscars, não sei qual, acho que não tem plural, acho que é só Oscar mesmo, para som. Você tinha melhor edição de som e melhor mixagem de som. Normalmente ganhava o mesmo filme, mas não era uma regra, isso variava, às vezes um filme era indicado para uma das duas e não era indicado para outra, enfim. E muitas vezes as pessoas ficavam sem entender qual que é a diferença, por que é isso. Acho que até por essa questão, e também para diminuir alguns custos, algumas coisas assim, desde, eu não sei quantos anos tem, não sei se são uns 4, 3 ou se são mais, eles passaram a ter uma categoria só, que agora se chama melhor, acho que é melhor som, melhor, eu não sei, igual tem melhor fotografia, acho que tem melhor som, que aí abrange toda essa parte, né? Mas, basicamente, o que a gente pode dizer é que, resumindo bem assim, a edição de som é o que você vai ouvir e a mixagem de som é como você vai ouvir. E lá na primeira aula, quando eu estava me apresentando, eu falei para vocês que eu me considerava um cozinheiro amador. Eu gosto de cozinhar, etc., não para o dia a dia necessariamente, embora eu faça, mas eu gosto às vezes de inventar uma receita, alguma coisa assim. E eu achava que tinha muito a ver com pós-produção essa parte de culinária, de cozinha, né, de cozinhar. E eu coloquei aqui como exemplo para vocês, eu trouxe alguns ingredientes. Na foto aqui eu tenho farinha, tem ovos, leite, manteiga, e algumas outras coisas, açúcar, sal, né, parece. Mas enfim, vamos focar nesses. Ovo, farinha, leite, manteiga, fermento. 5 ingredientes aí. Isso seria, se a gente fosse comparar para o cinema, a gente estaria na parte de edição de som, ou seja, o que a gente vai ouvir, quais são os sons que a gente vai ouvir. Vamos lembrar do nosso roteiro de exemplo? Desculpe. Vamos lembrar do nosso roteiro de exemplo, do casal, a moça esperando o rapaz, ele bate a porta, chega, se abraçam, os dois voltam para a mesa de jantar e começam a conversar e jantar. Gravamos o que deu para gravar, gravamos todos os diálogos, tentamos gravar ali todos os sons de objetos, etc., alguma coisa assim, beleza, estamos agora na pós-produção. A edição de som vai olhar e vai falar, ok, o que nós temos e o que nós precisamos. Tá vendo? É sempre o que. Temos as vozes dos 2 atores, temos alguns efeitos já gravados, mas olha só essa cena aqui, não ficou legal o jeito que ele apoia a caneca, ou melhor, o barulho de como ele apoiou a caneca. Não fez barulho, ou fez um barulho diferente, ou o microfone não conseguiu captar exatamente, vamos ter que gravar, ou encontrar um som de caneca sendo apoiada para a gente acrescentar. Também vamos colocar um som de dobradiça enferrujada da porta, porque a gente quer um efeito diferente da porta original. Também vamos precisar de algumas ambiências externas, porque essa sala era legal que ficasse ao lado de uma escola ou de um quartel de polícia, então volta e meia tem uma sirene, não sei. Estou inventando aqui essas coisas, tá? Então você vai sempre começar a juntar os ingredientes para colocar ali na sua bancada. Essa é a parte da edição de som. Aqui que você vai também, obviamente, tratar aquilo que foi gravado. Qual a primeira etapa do tratamento? Eliminar problemas e ruídos e etc. O que é muito comum?
ruído de cabo, ruído, né, de manuseio da vara, do boom, do direcional, ou então isso aqui, ó, raspagem, você tenta eliminar ou jogar fora isso que está atrapalhando. Algum aluno deu um exemplo que numa entrevista, os dois, o entrevistado e o entrevistador estavam muito próximos, acabava vazando o som de um no microfone do outro e vice-versa. Aqui é a hora que você vai naquela parte chata e ok, tá vazando a ponto de atrapalhar e dar problema de sincronia por causa de delay, etc. Então, quando o A estiver falando, eu vou mutar o microfone do B, para não ter esse problema, e quando o B estiver falando, eu muto do... Essa é a parte da edição, aqui que você vai fazer esses primeiros tratamentos. É aqui que você também vai começar a aplicar efeitos, e a gente vai falar sobre os efeitos em instantes. Eu elenquei alguns que eu acho que são os mais importantes e os mais comuns, e vou dar uma explicação geral, assim, deles. Não, geral, acho que de todos, deles eu vou me aprofundar um pouquinho mais. 3 ou 4 aqui que eu separei para vocês. Na parte de edição que você vai ter as dublagens de correção, ou enfim, mas a dublagem não no sentido aquela dublagem clássica que a gente está acostumada de tradução, né? De um idioma para um outro, para você assistir o filme dublado. Não, lembra que eu falei? Todos os filmes que você assiste são dublados. Seja uma frase, seja uma cena, seja às vezes o filme todo, dependendo. Exemplo bem rápido. Para quem gosta de filme de herói, o filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, aquele que tem o Coringa, não, deve ter uns 10, 15 anos esse filme já, por aí. Ele foi gravado com as câmeras de tecnologia IMAX, que é aquela tela maior, é mais quadrada, enfim, tem toda uma questão aí, a gente não precisa entrar nisso. O que a gente precisa saber é que eu não acho que foram todas as cenas, mas foram várias, e a câmera, nessa época, fazia um barulho desgraçado, assim, muito alto e para planos relativamente próximos, e eu tô falando de 5 a 10 metros de distância das pessoas, atrapalhava muito o som. Todas essas cenas com essa câmera foram dubladas. Os diálogos que precisavam, não é que você tinha um diálogo numa cena com essa câmera, ele foi dublado depois, pelos atores originais. A gente também pode chamar isso de ADR, a gente vai falar sobre ADR daqui a pouco. É na parte de edição que a gente vai falar sobre Foley, ou Foley, que seria o jeito mais correto de falar. Bom, vamos nos aprofundar desse mais daqui a pouco, vamos nos efeitos, que eu acho que são os mais importantes, assim, vamos dizer. Aqui eu falei sobre o tratamento já, né, de um modo geral, consertar os problemas de gravação, eliminar ruídos, é aqui que você trata também de volume, é aqui que você pode acrescentar ou tirar ambiências, ou buscar ambiências, dependendo. É tudo nessa parte de tratamento de som. Agora, efeitos. O primeiro, não sei se é o mais comum, mas é um muito comum, muito utilizado para audiovisual, é o equalizador. É quando você vai brincar com a equalização daquela track como um todo, ou daquele arquivo, daquele take específico. Para quem lembra da cantora Pitty, ela tinha uma música que era Eu Vou Equalizar Você numa frequência que só a gente sabe. Equalizar, frequência. Lembram da primeira aula? Aula chata? Que aula chata, muito difícil, não sei o quê. A gente falou sobre uma propriedade sonora, ondulatória, ou melhor dizendo, uma propriedade das ondas sonoras, que é a frequência. Vale para outras ondas, mas a frequência. Quando você fala de equalização, você está falando de frequência. É ali que você vai mexer. Tá certo? Você também está falando de amplitude, mas é um para o outro. Então você vai escolher uma faixa de frequência ou uma frequência específica e aí você vai mexer na amplitude dessa faixa ou dessa frequência especificamente. Lembram de amplitude também da primeira aula? Vamos olhar aqui nas imagens. Eu coloquei 3 imagens para gente de um equalizador, do mais simples e o mais básico assim para a gente olhar até um pouco mais elaborado.
Então, esse primeiro aqui, que é essa imagem de cima da tela, você tem o nome do que ele é, equalizador. Essa parte aqui não importa muito, ele aplicou um preset de equalização. Ele pôs algo pré-definido do tipo, que já vem no próprio programa, dependendo. Eu nem sei qual que é esse. Mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Olhem essas bolinhas que estão nessas linhas, vamos chamar assim. E aqui embaixo você tem a faixa de frequência. Perceba que ele pega frequências subgraves, o 32 Hz, 64 Hz, frequências graves, 125, 250, e aí você já começa as médias até as agudas, a partir aqui do 4.000 ou do 8.000, vamos dizer, 16. Como ele é bem simplificado, ele é bem pequeno, ele não pega todo a gama, o intervalo da audição humana. Ele nem vai nos 20.000, ele nem vem até os 20, ou ele não começa dos 20. Mas o principal aqui, eu quero que vocês entendam que essa primeira bolinha aqui, aos 32 Hz, ele está dando um pequeno ganho nessa frequência. Está vendo que ela está acima do zero? O mesmo vale para o 64. 125 ele deixou no zero, original. Já o 250 ele abaixou um pouquinho. Então aqui que você vai, por exemplo, poder eliminar alguns ruídos. Um ruído agudo que tinha extremamente agudo, normalmente uma faixa de frequência, ou melhor, um ruído contínuo, por exemplo, ventilador ou um ar-condicionado, eles não são agudos, normalmente são frequências graves, mas é contínuo, fica aquele barulho o tempo todo. Você vem aqui e abaixa um pouquinho essa faixa de frequência. Você identifica onde está, qual a faixa de frequência que está tendo ruído e tenta tratar um pouquinho ali. Se você quer dar antes de eu falar sobre isso, a lista, pessoal, vai aparecer aí no chat em alguns instantes, ok? Fiquem atentos para vocês preencherem a lista, beleza? Se ela já não apareceu, ela vai aparecer. Continuando. Às vezes você quer, dar um ganho, fortalecer alguma frequência específica. Você quer que uma voz ganhe peso. Você vai colocar mais grave nessa voz. Você vai dar um ganho maior nos graves daquele arquivo, daquela track especificamente. Eliminar os agudos, remodular totalmente a voz daquela pessoa para ficar uma voz, sei lá, para qualquer razão que seja. Alguma distorção específica ou só uma natureza diferente para a voz. Olhando aqui a segunda imagem que eu coloquei, na parte de baixo aqui, também é um equalizador. Perceba que ele se assemelha muito aqui ao... faltou eu falar o que é essa outra aqui na lateral esquerda da foto de cima, e aqui ele está na lateral direita. É para você dar um ganho geral. Tá? É para você, ou tirar, atenuar de forma geral, não necessariamente cada frequência específica, mas todas as frequências você vai aumentar ou diminuir. Seria um controle de volume, de um modo geral, tá? Aqui na primeira imagem ele está à esquerda, que ele chamou de preamp, e aqui na imagem de baixo ele está na direita, que ele chama de out, a saída. Enfim. Eu coloquei, aí vocês identificam aqui as mesmas chaves, os mesmos, me falhou o nome agora disso aqui, mas esse que você controla, assim, isso aqui é uma imitação de uma mesa de som, que você tem exatamente essas, não são knobs, porque knob é quando você gira, me falhou aqui na memória, eu peço desculpa, se alguém souber, fala aí no chat e depois a gente retoma isso aqui. Mas é isso que você controla o volume, você bota para cima, ele aumenta, bota para baixo, ele diminui a intensidade, vamos dizer assim. Então, nos dois você tem a mesma coisa, óbvio, tratando de faixas de frequência, se não similares, muito parecidas. Esse de baixo tem até menos faixas de frequências do que o primeiro, mas ele tem uma coisa legal aqui na esquerda, que a gente combinou de falar ontem, e eu trouxe aqui para vocês. Ele tem esse high pass e ele tem o low pass. O high pass também pode ser chamado de low cut.
E o low pass também pode ser chamado de high cut. High, alto, pass, passagem, né? Deixa passar. Low, baixo, pass, passar novamente. E o cut é de cortar. Por isso que o high pass e o low cut são a mesma coisa. O que eles fazem? High pass, os altos passam, ou seja, ele deixa passar frequências altas. Low cut, ele corta os baixos, ou seja, ele não deixa passar frequências graves. A mesma coisa. Percebam aqui no desenho, aqui embaixo você tem um knob que define a faixa de frequência, ou melhor, o ponto em que você considera um low cut. Dali para baixo, ele vai cortar, ele não vai deixar passar. Ele definiu aqui na nossa brincadeira 85 Hz. De 85 Hz para baixo não vai passar nada. Ou melhor, nesse caso aqui específico, ele vai dar uma atenuação forte de 12 dBs, 12 decibéis, nas frequências abaixo de 85. Por isso que ele tem esse desenho dessa curva, né, ascendente e depois reta. Tá vendo? Então ele quer dizer, imagine que isso é a linha de frequência. Então o que está à esquerda, o que está no começo, as baixas, os graves, ao invés de estar na fidelidade ali do zero, ele está para baixo. E aí ela vem ascendendo até seguir na sua fidelidade. O mesmo vale para o low pass ou high cut. Low pass, baixos passam. High cut, corta os altos. Os dois são a mesma coisa. Percebam que o desenho é o oposto. Você também pode definir aqui. No caso específico, ele não definiu. Por quê? Porque o on não está ativo, não está ligado, como vocês podem ver aqui. Mas ele poderia ligar e cortar frequências extremamente agudas. Às vezes é até bom, sabe? Assim, coisas acima de 19.000, 18.000 Hz. Não, provavelmente é só ruído de equipamento ou alguma frequência que não está legal. Não de um modo geral, tá? Ou melhor, falando de um modo geral. Você tem que analisar cada situação especificamente, beleza? Coloquei aqui mais uma imagem que também é um equalizador. Esse aqui é um equalizador bem mais completo, com bem mais opções, mas ele funciona da mesma forma. A diferença desse aqui é que você marca alguns pontos, e esses pontos são as faixas de frequência. Vejam aqui embaixo, ó, 100 Hz, 250 Hz, desculpem, 750 Hz, etc. Você pode marcar alguns pontos e aí dar ganho ou atenuar esses pontos específicos. Aqui ele está baixando bem os subgraves, dando um ganho nos graves, aí ele abaixa bem as médias graves, vamos chamar assim, ou os mais médias graves, acho que a gente pode chamar assim, né? O início das médias. Ele deixa numa fidelidade interessante as médias, aumenta só um pouquinho aqui, um pouquinho as agudas, e as agudas mesmo ele dá um ganho maior, que seria essa parte roxa, tá vendo? E o legal desse aqui especificamente é que você consegue ver ao vivo o formato da onda sonora. Percebam aqui embaixo esses pequenos desenhos aqui, ó, que eu estou circulando agora. Isso aqui é o som ao vivo, vamos dizer assim. Então ele sabe que ele tem que ele tem frequências, que ele tem som nessa faixa de frequência, aqui, que está mais ou menos perto do 500, tá vendo? Próximo aos 1000 Hz, 1500 Hz mais ou menos, acima dos 2000, que são esses desenhos aqui. Então aqui ele consegue já ver ao vivo o que ele está fazendo e também saber onde alguma coisa está acontecendo que ele quer atenuar ou dar um ganho, certo? Aumentar. Outros dois famosos efeitos que a gente usa bastante, aplica bastante, e vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo usado, e que andam juntos, é muito raro você usar só um. Se você for usar só um, normalmente é o limiter. Agora, praticamente não tem compressor sem limiter. É muito raro você ver isso. E vocês vão entender o porquê disso agora. A compressão, ou o compressor,
ele tem um objetivo que é diferente do que o nome diz e diferente do que ele faz num primeiro momento, tá? O compressor tem como objetivo dar potência ao som, aumentar tudo. Esse é o objetivo dele. Tá, mas por que chama compressor? Compressor? Porque é a coisa que ele faz primeiro. O que ele pega? Ele pega tudo que está alto, ou seja, tudo que está forte, e abaixa. Então, pensem na dinâmica do som, nas nuances. Ora você tem coisas que estão mais fortes, ora você tem coisas que estão mais baixas, e aqui eu estou falando alto e baixo no sentido de volume, tá, pessoal? Forte e fraco, não em frequência. Compressor e limiter tratam exclusivamente de amplitude, eles não tratam de frequência. Então você tem coisas que estão mais altas, você tem coisas que estão mais baixas. O compressor, o que ele faz? Já vamos olhar aqui na imagem que eu consigo explicar para vocês exatamente. Esse aqui é um compressor bem básico, bem simples, mas que tem as características que tem num compressor, tá? O primeiro dele é o threshold. O threshold seria o limiar, ou o ponto que você quer que dali ele abaixe. No nosso caso específico, ele pegou tudo que tiver acima de menos 9,1, né? Vamos arredondar para menos 9. Tudo que tiver passando de menos 9, eu quero que você comprima, eu quero que você abaixe. Ratio, razão, a razão de 4:1 no caso específico. Então ele vai atenuar em 4 vezes aquilo que estiver passando do threshold escolhido, menos 9,1. O ataque é o quão rápido ele vai agir. Então ele vê que vem um som, quando ele perceber que tem um som que está passando do meu limiar, do meu threshold, o quão rápido que eu vou agir nesse som e comprimi-lo numa razão de 4:1. No caso específico, 10 milissegundos. Release é o contrário. Quando que ele para de comprimir? Aqui no exemplo, quase meio segundo, né? 516, mais de meio segundo na verdade, 516 milissegundos. Arredondando, meio segundo. Então ele, no caso específico, ele ataca bem rapidamente. Então tá vindo um som alto, na hora que ele identifica esse som acima de menos 9, ele vem e comprime, bem rápido, 10 milissegundos. Um piscar de olhos é mais lento, eu acho. E ele demora meio segundo para voltar, para parar de comprimir. E aí ataca novamente e assim vai. Então percebam que você define um ponto e você abaixa tudo que está ali. Você comprime. Então algo que era relativamente dinâmico, você tinha altos e baixos e altos e médios e baixos, dinâmico. Agora você achatou tudo. Você transformou praticamente numa barra horizontal. Depende, né, do quanto você vai aplicar e etc. Mas para deixar mais gráfico para vocês, aquilo que era assim e tinha uma dinâmica, agora está tudo aqui, mais ou menos no meio. E aí você se utiliza da última função do compressor, que é o objetivo principal dele, que é o output gain, ou seja, o ganho de saída. Aqui no caso específico ele não deu nenhum ganho, mas acho que porque ele não tinha terminado de configurar, tá certo? Porque aí o que você faz com aquilo que está tudo abaixado, né, que está tudo com volume mais fraco, você dá um ganho de um modo geral. E aí você engorda essa sua barra horizontal. Você dá potência como um todo. Uma aluna perguntou na primeira aula que ela queria a representação gráfica de de músicas específicas, que isso fazia... ela queria o waveform de algumas músicas específicas, né? A representação gráfica das ondas sonoras de algumas músicas específicas para o trabalho dela, etc. E eu falei que tinha um artigo na Wikipédia que falava sobre a compressão na indústria da música, principalmente depois dos anos 2000, etc. E lá tinha umas imagens de exemplo, e depois que ela podia também ver em softwares, essas coisas. E o exemplo que está lá é exatamente isso. Anos 2000 para frente, a regra do rádio e a regra da indústria musical vai tocar e vai ser ouvido e vai ser consumido quem tiver mais alto.
E eles começaram, inclusive, a relançar algumas músicas antigas aplicando esse tipo de compressão. Um exemplo que está lá na Wikipedia, inclusive, nesse artigo, é o álbum do Michael Jackson. Não sei se foi o Thriller ou se foi o... Eu não sei se Bad é um álbum ou se ela tá em um álbum diferente, mas enfim, vamos supor que seja o Thriller, tá? As músicas tinham uma dinâmica específica e uma alternância entre sons fortes, sons fracos, etc. O que os caras fizeram? Aplicaram um compressor, trouxeram tudo para baixo e depois aumentaram o ganho desse compressor. Virou um negócio que é alto o tempo todo, e porque é aquilo que é o que vai fazer as pessoas ouvirem. Quem toca mais alto no rádio é quem vai ser ouvido. Muito criticado, etc. Acredito que não seja ainda... Talvez seja um padrão quando a gente estiver falando de indústria forte mesmo, assim, né? Como é que eu posso dizer? Enfim, comércio de fato, tá? Mas é isso. Então você primeiro achata, primeiro você comprime, compressor, e depois você aumenta tudo, que é o objetivo principal da compressão. Você vai abaixar os altos para depois dar ganho em todo mundo. E o limiter, você tem que imaginar o limiter como a sua avó, que você tá lá assistindo a TV ou escutando música e tá um volume bem alto, vem a sua avó, tá alto esse volume, abaixa, abaixa. Aí você vai lá e abaixa. Aí você espera ela ir embora, você aumenta de novo, aí ela vem, tá alto esse volume, abaixa. O que ele faz? Você, olhando na figura que fica até mais fácil, você define uma amplitude máxima, lembra? Compressor e limiter trabalham exclusivamente com amplitude, com potência sonora, com volume. Você define uma amplitude máxima, no caso aqui, o nosso amigo botou menos 3 decibéis. Dali para cima, ele não deixa passar. Ele para, ele faz com que o som bata e volta, ele abaixa na hora, É a sua avó gritando, abaixa o som, desce volume e não passa. Um input boost, ou seja, não sei como traduzir isso, mas você dá um ganho no áudio como um todo, similar ao que o output gain do compressor faz. Você, aqui no input boost, que ele chamou aqui, né? Você dá um ganho como um todo e você pega o som todo e aumenta em 3 decibéis. Mas, com o limiter ativado, no caso aqui em menos 3, você pode ativar o que quer que seja, para ele não passar disso. Look ahead time é parecido com um ataque. A diferença é que o quão para frente ele está olhando, o quanto ele está antecipando que vai vir um som que vai tentar passar esse limiar da amplitude máxima definida. 7 milissegundos. Então ele percebe que vai vir um som desse e ele já ativa para não deixar o som passar, para não deixar o som passar dessa amplitude máxima que você definir. E por fim, o release time funciona exatamente como o release do compressor. Você define um ponto, ou melhor, um tempo em que ele vai desativar o limiter, mas olhando para frente para ver o que ele vai ter que segurar. No caso aqui, 100 milissegundos, né? 1/10 de segundo. São muito similares, mas quero que fique bem claro a diferença entre os dois. O compressor ele vai pegar o que está alto originalmente e vai abaixar. E depois você vai dar um ganho como um todo. O limiter, você vai definir um ponto de que ali não passa. E aí você pode dar um ganho no som como um todo, enfim, mas ele não abaixa nada do original. Ele só define... Basicamente, a gente usa muito o limiter para poder dar potência no som sem deixar ele estourar. Por isso que eles caminham juntos, o compressor e o limiter. Normalmente você aplica uma compressão e depois você aplica um limiter em cima. Muitos compressores já vêm com um limiter junto. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. Não tenho uma imagem aqui para vocês. Mas muitos compressores, às vezes, eles têm um parâmetro extra aqui embaixo que é o limiter. Você já aplica, junto com o compressor, você já vai aplicar o limiter. Então, o compressor tem como objetivo dar uma potência de um modo geral.
E o limiter, basicamente, não quer deixar ele estourar. Não quer que ele passe de determinada amplitude. Para você não perder fidelidade, ou enfim, para respeitar determinada situação específica, sei lá, o que quer que seja. Ambos, no final das contas, principalmente o compressor, o limiter depende do quanto de ganho que você vai dar nele, mas o compressor a função dele, diminui a dinâmica daquele som específico. E aí, claro, vai depender da sua situação, do que você está tratando. Se você está tratando uma música, eu estou usando o exemplo de música bastante nesse ponto aqui, mas isso vale para o filme também, tá? Se você quer que os sons baixos se diferenciem, os sons fracos, de volume mais baixo, se diferenciem bem dos sons fortes, de volume mais alto, você quer uma dinâmica para o seu áudio, não necessariamente você vai trazer ou aplicar tão fortemente o compressor e o limiter. Se você quer que esteja tudo lá presente e tal, você quer, aplica os dois e é isso aí. Então usar é ruim? Não. Mesmo, às vezes, para manter uma dinâmica, às vezes você cria uma dinâmica que não existia, usando esses efeitos, ou às vezes você mantém a dinâmica, mas mesmo assim dá uma potência para todos. Também é possível. Vai depender do seu objetivo, da sua realidade, etc. Outro efeito muito comum e muito utilizado é o denoise, ou o retirador de ruídos. Noise seria barulho, para inglês, e o de seria um prefixo de negação. Né? Então ele retira os barulhos, os ruídos. Aqui eu coloquei um exemplo de um denoise para vocês. Vou tentar explicar mais ou menos como é que ele funciona, tá? Aqui é a onda sonora, essa parte azul é o seu som, especificamente, e essa parte vermelha é onde ele está atuando. Aqui embaixo, você diz para ele como que você quer que seja o foco de processamento dele, então, reto, ele atua como um todo no som todo, você quer que ele atue mais nas médias, ou você quer que ele atue menos nas médias, etc, etc. E aqui embaixo, que é o principal, é o amount, ou seja, o quanto que você quer que ele reduza aquele ruído especificamente. Outros denoises você consegue, às vezes, no seu áudio, suponhamos aqui, na minha aula, em alguns momentos eu faço pausas na minha fala, né? Eu não paro de falar o tempo todo, né? Temos um pause, e aí nesse ponto fica evidente os ruídos que a gente tem como objetivo tirar. Seja chuva, seja o ar-condicionado, seja alguma outra coisa assim. Você pode dizer para o denoiser, olha, isso aqui é ruído. E aí você pega um ponto em que eu não estiver falando nada na gravação, diz para ele, isso aqui é o ruído, e manda ele atuar. E aí ele vai pegar e ler o áudio todo e vai identificar onde tiver exatamente aquele ruído daquela forma, ele vai baixar. O denoiser trabalha com frequência. Qual é o perigo do denoiser? Ele é automático e ele responde a esse amount, ele responde ao quanto você quer que ele reduza. Dependendo de quanto você colocar, você pode acabar perdendo, você pode conseguir, melhor dizendo, retirar todo aquele ruído, ótimo, mas você vai deturpar totalmente a minha voz. Porque eu tenho harmônicos na minha voz, na minha fala, que coincidem com as frequências, com a frequência específica do ar-condicionado, ou com algumas frequências. Então, para eliminar você também acaba eliminando esses harmônicos da minha fala. Então, por isso que você tem que tomar cuidado e ir bem devagarzinho e tentar entender exatamente o que ele está tirando, o que ele está fazendo, porque ele muda a natureza, a característica básica daquele áudio original. Porque é isso, ele trabalha na frequência. Então, tudo que tiver naquela frequência, tudo que você disser para ele, ó, isso aqui é ruído, ele vai identificar, ok, essas frequências são ruídos. Eu vou diminuir essas frequências no áudio todo.
Se alguma voz, se algum som específico dentro daquele áudio tiver numa frequência que coincide com aquilo que você disse para ele que é ruído, ele vai atenuar. E, no caso específico aqui, atenuar pela metade no exemplo da figura. Mas você pode definir para ele atenuar 100%, tirar totalmente. Ou atenuar menos, atenuar 10% só, talvez já seja o suficiente. Vai depender da sua situação, mas tem que ser sempre usado com cuidado e com parcimônia e etc. Beleza? Que horas são? Temos 1h05. Estamos bem. Opa, qualquer coisa eu posso me aprofundar um pouco mais se eu sentir que faltou alguma coisa e sobrar tempo, mas a gente ainda tem bastante coisa para falar, então vamos ver. Existem vários outros efeitos comuns e utilizados e etc. Por exemplo, reverb. Às vezes você quer colocar reverb. Você grava em um estúdio, mas você quer que aquela sala pareça muito maior ou pareça muito vazia. Você vai adicionar reverberação. Você tem um plugin, você tem efeitos que fazem isso. Às vezes ele já vem até pré-setado dizendo assim, ó, uma sala vazia de 40 metros quadrados, uma sala vazia de 100 metros quadrados, aí já não é nem sala, né? Quase um galpão. Uma igreja, né? Eles têm com esses presets, ou você pode aplicar ali o quanto que você quer de reverberação e etc. Filtros dos mais variados que você pode aplicar, filtros de grave, filtros de agudo, sem necessariamente, né? Tá dentro da equalização, é uma certa forma de equalização. Mas às vezes é só específico para aquilo. Vou aplicar só um low cut aqui. Não quero mexer em mais nada, nenhuma frequência, quero só low cut. Às vezes você aplica isso na gravação. Eu não recomendo tanto, tá certo? Depende. Deixa eu reformular minha frase. Se você vai gravar, se o seu gravador permite você já aplicar um low cut naturalmente, aplique, mas aplica com frequências bem baixas mesmo, assim, sabe? 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz no máximo, no máximo. Porque realmente o que tiver até 100 Hz, se entrar alguma coisa no seu microfone, se ele capturar alguma coisa nesse sentido, não vai ser útil. Não vai fazer sentido, vai mais te atrapalhar do que qualquer coisa. Então pode cortar daí para baixo. Agora, acima disso, não corte na gravação. Da mesma forma, tem gravadores, e aqueles dois que eu tomei mais um tempo na aula de ontem, os dois da Zoom, que são os dois que eu tenho, os dois que eu uso, eles permitem você já aplicar um limiter e um compressor na hora que você está gravando. Cuidado quando for usar. A gente costuma dizer para você tentar gravar o mais flat, ou o mais limpo, ou o mais puro possível, e depois, na pós-produção, se precisar, você mexer. Mas com o tempo você vai descobrindo que algumas coisas você pode aplicar. Então, compressor eu não uso para gravar, não uso mesmo, não ativo, passo longe. Quando eu estou no menu eu passo até rápido pela pastinha de compressão, porque eu não quero correr o risco de ativar. Não uso compressão para gravação. O low cut eu às vezes uso, não um filtro de graves, normalmente eu uso porque é isso que mais bem graves mesmo, 90 Hz, 100 Hz no máximo, tá? E o limiter, esse eu já uso. Mas eu uso porque eu já tenho o ouvido acostumado, trabalhado, para poder, às vezes, identificar um áudio estourando só pelo som, sem eu precisar olhar e ver que no gráfico de barrinhas ele está no vermelho. Porque o limiter, provavelmente, ele não vai nem estourar ali. Porque você coloca um limiter e ele para antes de estourar. O limiter, a função básica é isso, né? Você não quer deixar estourar. E às vezes você se baseia só naquilo que ele não está estourando visualmente, mas o áudio está estourando aqui. Então eu também não recomendo a princípio. Depois, mais para frente, você pode até colocar, e aí você vai ver que nunca nenhum áudio seu vai estourar, mas não vai estourar com muitas aspas, porque às vezes ele estoura antes de estourar na gravação. Não necessariamente porque o limiter está aplicado, mas a gente pode dizer que sim. Entendeu? Distorções. Às vezes você quer aplicar uma distorção específica na voz para deixar a voz mais tenebrosa ou alguma coisa assim. Ou você quer aplicar uma distorção num instrumento, você tem
plugins e possibilidade de fazer isso na pós-produção. E os Ds, tantos Ds, né? O D de negação. Declip, DS, Deplosive, De-Reverb, Denoiser, ou seja, todos eles tiram o que vem depois. Denoise tira o ruído. Declip tira o clip, tira o estouro. Você já tem plugins hoje em dia que, dependendo do nível em que o seu áudio estiver estourado, você consegue ainda recuperar um pouco. Não vai ser 100%, nunca é. Saibam disso. Estourou, estourou. Não quer dizer... Antigamente era estourou, perdeu. Hoje em dia é estourou, estourou. Você pode tentar recuperar, você não vai recuperar 100%, mas você pode chegar até uns 90%, 95%, dependendo, ou menos um pouco, para recuperar aquele som, dependendo do quanto ele estourar. Usando um declip. DS, tirar esse som sibilante de S que às vezes você tem, e qual que é o problema desse, né? Às vezes ele traz um pouco, cria um pouco de assobio, cria um pouco de... É uma coisa meio esquisita. Quando você percebe quando você está escutando, tem gente que fala assim, tem sons que tem essa natureza, e você aplica isso, você perde um pouco dessa... Deplosive, ele tira o... Às vezes na hora de gravar você coloca aquela bolinha assim na frente do microfone, que tem tipo uma meia calça dentro, que ele já elimina um pouco isso, que é quando você joga uma pressão, uma quantidade de ar muito forte e muito rapidamente no microfone, principalmente nas letras P, 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 percebe que você sopra bem, e as letras B, letras que você fala e que dá essa explosão de ar para frente. Você tem efeitos que tiram um pouco disso, claro, também. Tem que ser usado com parcimônia, com limite. Você tem cada vez mais plugins e efeitos para você tirar o reverb, que eu falei lá no começo da aula. Enfim, as possibilidades são muitas, mas o conhecimento para poder utilizá-las também, ou melhor, o conhecimento necessário para poder utilizá-las também é muito. E o tempo para poder trabalhar normalmente é muito, e o dinheiro para isso ser usado, dinheiro tanto para pagar as pessoas, quanto para pagar equipamentos, quanto para pagar softwares, quanto para pagar plugin, também normalmente é muito. Aí vai variar muito da sua realidade, daquele projeto específico e etc. O que você vai usar, o que você pode usar e etc. Agora vamos entrar na parte de dublagem e ADR. ADR é uma sigla em inglês que serve para Automated Dialogue Replacement. Então, uma reposição, uma recolocação de diálogos automatizados. Sei lá, uma tradução livre seria mais ou menos isso. Mas basicamente é aquilo que eu falei, vamos precisar gravar um negócio aqui. Na verdade, ele entra em dois pontos. O ADR original... porque às vezes a gente usa com funções diferentes, né? O ADR original mesmo, assim, como ele surgiu e como ele era utilizado e como se... isso aqui é ADR, vamos fazer um ADR disso. Era quando você queria adicionar algumas falas específicas que não foram gravadas. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor aqui que tivesse uma pessoa exatamente na minha frente, de costas para vocês, e aí eu estou fazendo uma cena de diálogo com ela, e ela está concordando com a cabeça, às vezes nega, às vezes concorda, etc e tal, mas ela não fala nada, a gente não grava nada, né, nada de som dela. Quando chega na parte de edição, na pós-produção, a gente olha e fala, poxa, tá esquisito, só o André falando e a pessoa só concordando, mas sem falar nada. Ele não faz um sim, não tem nem um não tem nem um verdade, então não sabe, alguma coisa assim. Vamos trazer o ator, vamos pedir para ele gravar algumas coisas adicionais aqui. A gente não vê a boca dele, porque ele tá de costas para a câmera o tempo todo, vamos trazer algumas coisas para ele gravar, só umas concordâncias aqui, só alguma coisa assim. Vai lá e grava. Ou então, você pode dar um texto inteiro para ele gravar. Às vezes é um personagem... Suponhamos aqui o mesmo enquadramento, mas claramente
eu estou falando com uma outra pessoa que vocês não veem aqui. E eu começo a falar e você bota ele para... Se dá um texto para ele que originalmente não foi gravado aqui, por qualquer razão. Não tinha se pensado, não teve tempo, o ator não estava lá no momento que isso foi gravado, é bem possível. O ator que faz o personagem com o qual eu estou conversando e que vocês não veem, né? São vários os motivos. Esse é o ADR original, mas também passou a ser usado para aquelas dublagens específicas que eu falei para vocês. Vamos supor que aqui a nossa aula fosse gravada por uma câmera IMAX, que faz um barulho do caramba, a câmera está a 1,5 metro aqui mais ou menos de distância de mim. Vocês não iam, o meu áudio não ia ficar tão legal para vocês, eu ia precisar dublar totalmente a minha aula. Como que funciona essa dublagem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu coloquei no vídeo. Eu não sei nem se tem... você conseguiu baixar, né? Maravilha, porque eu fui tentar assistir o vídeo hoje de novo, ele tinha sido retirado. Não tem nada de errado com o vídeo, tá, pessoal? Nem no conteúdo e nem o fato dele estar colocado. Acho que quem tinha subido o vídeo, tirou o vídeo, só isso. Mas né, não tem violação de nada. Não é de diálogo, mas é um exemplo de como é feito um ADR. Pode soltar pra gente, Diego, por favor? É bem curtinho, é bem rapidinho. Quero que vocês vejam. Pessoal, deu um erro aqui, acabou que colocaram por cima do vídeo um áudio, enfim, de piada, peço até desculpas aí pra vocês. Mas vamos pegar o vídeo que vocês assistiram, vocês veem o ator que faz o Wolverine, assistindo uma cena já gravada do Wolverine, e dá pra ver que na cena, no comecinho, a gente consegue ver que é o Wolverine correndo no meio da floresta e etc. Como é que você vai gravar o som disso? Se você bota um lapela nele, putz, vai raspar tudo, não vai ficar legal. Você vai ter que ter o técnico correndo junto com ele, porque por causa da distância do transmissor e do receptor, não dá para ficar num lugar parado. Se você bota um microfonista para correr junto com ele e acompanhar, não necessariamente o microfonista vai conseguir acompanhar tudo e etc. E não vai ficar um negócio tão legal. Na pós-produção, você grava um guia para aquilo que está acontecendo. Pode ser até parado, mas só para ele ter uma ideia geral de que, tal hora ele gritou isso, tal hora ele gritou aquilo, tal hora ele ficou ofegante, tal hora ele faz não sei o quê. Você vai até você grava como guia para isso, depois no estúdio você traz o ator de novo e pede para ele, com o sincronismo da ação, da cena que foi gravada, ele assiste e faz o que ele está fazendo. Gritando, ele grava exatamente o que ele fez lá, só que o áudio utilizado vai ser esse feito no estúdio. Tá certo? De novo, peço desculpa aí pelo vídeo, mas deu para dar uma ilustrada na ideia, tá certo? Vamos continuar aqui. Em frente. Agora vamos falar de Foley, ou Foley. E a gente pode dizer, com muitas aspas, que o Foley é a dublagem de efeitos. É quando você dubla objetos. É quando você dubla ações específicas. É quando você grava uma caneca sendo colocada, mas não ficou um som legal dessa caneca. Vamos gravar de novo uma caneca igual sendo colocada desse jeito, ou enfim, algo completamente diferente. Você quer dar uma natureza diferente. Você quer que toda vez que a caneca seja colocada na mesa, ao invés de faça plim, por exemplo. Temos mais um vídeo para a gente assistir. Diego, é o vídeo que chama The Foley Artist. Esse é bem legal, assim, para a gente ver. Vamos assistir, depois eu comento, tá certo? Quando quiser.
Beleza, galera. É exagerado, é cômico, etc. É de propósito, é um filme de ficção, mas ele mostra bem legal, assim, principalmente no começo, antes dele começar a pirar e se vestir com o vestido e calçar o sapato, salto alto, etc. Como que é a gravação de Foley? Sincronizado com ações específicas, ele se utiliza de objetos, às vezes os mesmos ou similares, né? Por exemplo, caneca. Também pega uma caneca e apoia ou algo assim. Ou, às vezes, coisas mais absurdas como o barulho de esfregar a cabeça, né? No banho, lavar o cabelo, ele usa macarrão molhado e fica mexendo. Para roupa caindo na cama, ele pega leques, né? Que faz o barulho do vento, né? Das roupas caindo em cima da cama e vários outros exemplos. Então é uma dublagem, vamos dizer assim, de objetos e de ações específicas. Não de voz, não de né, a dublagem original que a gente está acostumado a pensar. São estúdios específicos para isso, com profissionais específicos para gravar isso, que tem, enfim, todo um conhecimento para gravar e tal, mas é bem legal. Eu já gravei algumas vezes, mas aí foi algo diferente. Gravei em casa mesmo, num estúdio caseiro, algo improvisado. Eram coisas bem simples, a sincronia era principal, mas não era algo difícil de sincronizar também. 1 ou 2 movimentos. Lembro uma vez que eu gravei, por exemplo, um chacoalhar de livros, porque era uma cena que um cara levantava uma caixa que tinham livros dentro, e aí ele fazia assim com a caixa, eu gravei exatamente a mesma coisa. Botei livros numa caixa e fiz assim, o barulho dele sacudindo. Ficou legal. Lembro uma vez que eu fui gravar um áudio para chuva e também fui gravar um áudio de um salmão sendo frito na frigideira e eu gravei exatamente a mesma coisa. Picotei bacon pequenininho e joguei na frigideira. E eu usei o mesmo som para as duas coisas. Óbvio, eram 2 trabalhos, ou melhor, eram 2 momentos diferentes, mas tanto o salmão sendo frito, eu usei algo sendo frito, no caso era um bacon, mas também para a chuva batendo, eu usei a mesma fritura do bacon que eu estava fazendo. É legal, é divertido, eu gosto. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, que eu acho mais legal e mais inusitado. Como vocês veem aqui na imagem, por exemplo, o cara soltando uma bola de boliche. Percebam que ele está em cima de tipo um chão específico, parece de pedra ou cimento, não sei, mas ou até uma placa de madeira, não sei dizer o que é, mas que é pequenininho, tá vendo? Específico para aquilo. Um estúdio de gravação de Foley normalmente é isso, ele tem uma série de chãos diferentes. Chão de areia, chão de pedra, chão de brita, chão de madeira, para você usar cada um específico para fazer passos diferentes ou coisas caindo em chãos diferentes, alguma coisa assim. E por fim, na parte ainda de edição de som, a gente tem a trilha sonora. A gente tem a gravação da trilha sonora, a edição das músicas, ainda não a mixagem, mas tudo isso entra aqui também nessa parte de trilha sonora. É muito difícil você ter um filme em que as músicas, ou não necessariamente todas a todo momento, vão estar sincronizadas com ações ou com clima, né, ambiente da cena, o teor daquela cena. Não necessariamente todas as músicas vão estar sincronizadas em todos os momentos, mas é praticamente impossível você ter um filme que a música está totalmente desconexa com aquilo que está acontecendo. E eu digo de ambiente, de clima mesmo, momento tenso, música tensa. O momento tenso se acalma, né, o momento tenso passa, a música se acalma junto. Também sons específicos para ações e objetos, mas na música, lembra o exemplo que eu dei do Tom e Jerry, ou desenhos antigos de um modo geral, a sonoplastia, vamos dizer assim, era feita através da música. Uma batida de panela na cabeça era um gongo que o cara tocava na orquestra e sincronizava essas duas coisas. Enfim,
As corridinhas do Jerry era sempre ali no pianinho. Alguma coisa assim, ou algum outro instrumento, entendeu? Enfim, você vai ter isso e tudo isso está na parte de pós-produção sonora, na parte de edição. Quando vocês forem usar músicas agora para os filmes de vocês, lembrem-se sempre que você tem que usar músicas que você pode usar. Que não só você tem autorização para usar, como, se for o caso, ter que pagar para usar. Além da autorização, você tem que pagar, que vocês tenham pago a música. Alternativas, composições próprias, primeira alternativa. Segunda alternativa, canções em domínio público, músicas, né? Canções não é boa. Músicas em domínio público. Muito cuidado, tá? Com essa questão da música estar em domínio público. Por exemplo, qualquer música do Beethoven já está em domínio público. Mas pouquíssimas são as gravações das músicas de Beethoven que estão em domínio público. E quando você usa a música, você não está só usando a obra original, composição, música. Você está usando a composição, domínio público, show, mas também a gravação. E a gravação também tem que respeitar o tempo de entrar em domínio público, que eu não sei se são 50 anos, 75 anos, varia de para cada arte, varia, né? Para livro, acho que são 70 anos, para música, acho que são 50, varia, eu não sei qual que é, mas são muitos anos depois da morte do autor ou depois da gravação ter sido feita. Isso tem que ser pesquisado, mas tenham isso em mente para não ter nenhum tipo de problema. E, por fim, uma terceira opção, bem usada, muita gente coloca na internet seus trabalhos, suas músicas, sob licença Creative Commons. Você vai encontrar CC, é um símbolo. Para quem já viu, o símbolo de copyright, ou seja, aquilo que tem... Qual seria uma tradução de copyright? Não sei, mas que, enfim, você tem uma patente sobre aquilo, você tem uma marca, aquilo está registrado e para ser usado tem que ser autorizado e pago. O símbolo de copyright é um C dentro de um círculo. O símbolo de Creative Commons são 2 Cs dentro de um círculo. E quando você tem esse símbolo em alguma música, significa que você pode usar ela sem precisar pagar e necessariamente sem precisar pedir autorização de quem a fez. Claro, e aí vai variar do como a pessoa colocou aquilo em Creative Commons. Às vezes ela coloca e você só usa e não precisa fazer nada. Às vezes você precisa dar o crédito à pessoa. E eu sempre recomendo, dê o crédito mesmo se não precisa, sabe? Ainda que seja a música tal, do artista tal. Só isso. Às vezes você precisa dar o crédito com toda uma formalização. Eu digo isso baseado principalmente se vocês procurarem na internet. O YouTube tem uma biblioteca de áudios que você pode usar nos vídeos que você vai subir para o YouTube, numa boa. E lá você tem músicas que não precisam de nenhum tipo de crédito, você só baixa e coloca, e músicas que você precisa colocar os créditos dentro de uma formatação específica. Lá na descrição do vídeo você tem que colocar se você usar esse tipo de música. Todas estão de graça, as que estão lá, né, obviamente. Enfim, é uma biblioteca relativamente grande, não sei quantas músicas tem, mas tem várias. E eles vão atualizando conforme o tempo e tal, é bem legal. Ficam essas 3 dicas aí para vocês, quando vocês quiserem usar uma trilha sonora para o filme de vocês. Beleza? E agora, para finalizar a aula de hoje, deixa eu até ver o tempo. Não, ainda temos 40 minutos. Estamos bem. Vamos ter bastante... Hoje a gente vai ter um tempo maior, talvez, pessoal. Vou tentar que a gente tenha um tempo maior de perguntas, porque é a última aula, né? Então aí vocês podem perguntar coisas das aulas passadas ou perguntar mais coisas também sobre o conteúdo de hoje, tanto faz, tá? Mas a gente chega na parte da mixagem. E se eu falei que a edição de som é o que você vai ouvir, na mixagem é como você vai ouvir. Se eu falei que eu acho a pós-produção sonora muito similar com a culinária, com o cozinhar, a edição de som é quando você junta os ingredientes. A mixagem é o quanto de cada um você vai usar
e como você vai usá-los para fazer a sua receita final. Lembra que eu destaquei lá no começo 4 ingredientes específicos lá que eu falei para vocês? Farinha, ovo, manteiga, leite e fermento. Com esses 5 ingredientes eu faço bolo, eu faço panqueca, eu faço pão, eu faço crepe, sei lá, né, a massa do crepe pelo menos, eu faço, sei lá, inúmeros pratos diferentes. O que vai definir? A quantidade de cada um que eu coloco, a ordem com que eu faço, se eu vou assar ou se eu vou fritar, se eu vou assar, por quanto tempo eu vou assar, qual temperatura, se eu vou colocar um sabor ou algum ingrediente extra, como açúcar, ou então uma essência de baunilha, ou sal e especiarias ou alguma coisa assim. São esses detalhes que entram e que diferenciam uma mesma base para um resultado final diferente. E a mixagem é isso. Às vezes você pode ter um filme, se você pegar o mesmo filme, o som todo já é editado, etc., falta a parte de mixar, e você der para 2 mixadores diferentes, claro, dependendo da realidade e da natureza e de onde pode ser, né, onde podem haver diferenças ou não, você vai ter 2 mixagens diferentes do mesmo filme, com o mesmo material, com o mesmo, com a mesma base. E isso é a mixagem. Como você vai ouvir os sons daquele filme. Fala muito sobre volume, o que você vai ouvir mais baixo, o que você vai ouvir mais alto, o que intencionalmente vai estar disputando um som com o outro, o que hora você não vai ouvir nada, ou vai ouvir com certa distorção, não digo distorção de efeitos, mas uma distorção de som, alguma coisa assim. Exemplo, filme de guerra, explode uma bomba próximo ao personagem, de repente fica aquele som de ouvido entupido, né? Tudo extremamente abafado, uma frequência aguda, constante, bem alta, bem forte, e aí aos poucos ele vai recuperando o que seria a audição normal dele. Mixagem. Né? Essa é uma cena bem clichê, bem clássica de filmes de guerra, por exemplo. Ou quando acontece isso, né? Um som muito alto, de repente, uma explosão, algo assim, próximo ao personagem. E quando você quer dar o ponto de vista, ou melhor, o ponto de audição daquele personagem específico. Você faz isso. Isso está dentro da mixagem. Como que a mixagem é feita normalmente? Isso também é bem básico, né? Essa primeira coisa que eu vou falar. Você divide em pelo menos 3 grupos a sua mixagem. O grupo de diálogos, ou de vozes. O grupo de músicas, né? Da trilha sonora. E, por fim, o grupo de efeitos. E eu digo grupo porque depende da sua produção, do tamanho, do que é, e da dificuldade, e dos diferentes sons que existem nela. Mas, em qualquer produção, você vai ter, no mínimo, 3 tracks, 3 trilhas de áudio. Vozes ou diálogos, músicas e efeitos. No mínimo. Mas eu digo grupos porque, às vezes, se você tem 2 personagens, você vai ter... O ideal é que você tenha pelo menos 2 trilhas de vozes dentro do grupo de diálogos de vozes. Às vezes você pode até mais, porque em determinada fala ou determinado áudio específico você quer aplicar coisas específicas. E muitas vezes quando você está aplicando aqueles efeitos que eu falei lá no começo, você pode aplicar para a trilha como um todo, mas também você pode aplicar para arquivos específicos, para takes específicos, seja pela natureza com que ele foi gravado e as características ali especificamente, né, de uma cena para outra, você muda o ambiente, você muda o horário que foi gravado, você tem diferenças no som, mas também pode ser por uma questão estética e, né, um objetivo específico daquele arquivo. Você quer que no meio da fala ele mude o tom de voz para ficar algo assustador, assim, sei lá, um filme de possessão demoníaca, suponhamos.
né? E é aquilo, você pode deixá-los na mesma track e aplicar os efeitos para aquela track toda, mas esse trecho específico você pode colocar numa outra trilha ou aplicar só em cima do arquivo, ou enfim, vai variar. O mesmo vale para as músicas e o mesmo vale para efeitos. Efeitos normalmente... Então assim, se você abrir o software, o projeto de mixagem de um filme, você vai ter 1000 trilhas de som. 1000 é muito, talvez, mas sei lá, 500 trilhas de som. Dependendo do filme, você tem mais até. Cada track para um áudio específico, ou para um tipo de áudio específico, para um personagem, ou para uma cena, tal personagem, nessa cena a track dele é essa. Na outra cena a gente mudou para outra porque aplicamos efeitos diferentes e etc. Tá certo? Antes da gente continuar, lista, pessoal. Olha aí, eu falei e ela apareceu. Lista está aí no site para você, no site. Lista está aí no chat para vocês, ok? E claro, quando você vai fazer a sua mixagem, você tem que saber de que forma que você vai mixar. Eu digo no sentido de exportar o seu projeto. Você vai mixar, primeiramente, você vai mixar em estéreo, você vai mixar em 5.1, você vai mixar em mono, você vai mixar em 7.1 e vai depender do que foi pedido, de como vai ser feito. Normalmente, você faz a mixagem normalmente não, sempre você faz com aparelhos de monitoramento, ou seja, que você tem uma fidelidade maior nas frequências, você não tem ganho de nenhuma frequência, né, de nenhuma faixa de frequência, mas principalmente quando é para cinema, se vocês forem pesquisarem sobre mixagem para filmes, principalmente falando de Hollywood, a sala onde é feita a mixagem é uma sala de cinema. Ou melhor, é uma sala que tem o tamanho de uma sala de cinema. Por quê? Porque ele está fazendo a mixagem e ele está ouvindo como as pessoas vão ouvir. E é aí que ele vai basear o que ele está fazendo. Mesmo se for em estéreo, em 5.1, depende, né, de como está sendo, mas normalmente é isso, é um ambiente igual ao que está... é o objetivo do filme. Então, se é um filme que vai passar no cinema, ele mixa numa sala que tem o tamanho de uma sala de cinema. E a mesma disposição de alto-falantes que tem uma sala de cinema. Porque assim ele vai ter a mesma realidade. Claro, para a realidade brasileira já é um pouco diferente, isso não é comum. Normalmente quem mixa está em casa, no seu computadorzinho ali com seus fones, ou com suas duas caixas de monitoração, 3, dependendo, às vezes, varia, né? 5, varia bastante, mas a realidade brasileira já é um pouco mais diferente, mas é isso, você vai sempre tentar mixar próximo àquela realidade do que vai ser reproduzido como objetivo principal ou final. A título de curiosidade, uma vez um colega meu que estava responsável por mixar um filme que a gente havia trabalhado e etc. E aí ele foi fazer o processo e ele falou, não, André, eu vou fazer 3 mixagens. Aí eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, vai vendo. A primeira mixagem eu vou fazer aqui com os meus monitores profissionais e ótimos e etc. para mixar. É a melhor. Aí eu vou salvar isso. Depois eu vou pegar essa mixagem, vou pegar o fone mais vagabundo que eu tiver em casa e vou fazer a mixagem, né, vou tratar um pouco a mixagem desse fone, com esse fone, melhor dizendo. E aí eu falei, tá, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, porque quem que tem esses monitores, essas caixas de monitoração que eu tenho? Eu. Quem mais? 4 ou 5 pessoas que vão assistir esse filme. Todo o resto que vai assistir o filme vai assistir num sonzinho vagabundo, ou então na caixa de som do notebook, ou então numa sala, mas que não tem um negócio de som. Então não adianta nada eu
colocar toda uma dinâmica e sons que aqui nessa cena específica, e aí ele me falava, sons que são bem baixinhos, são só uns detalhes específicos. Quando a pessoa estiver assistindo, ela não vai escutar nada disso. Vai estar numa realidade totalmente diferente. Aí ele foi lá, mixou nos fones bem vagabundo que ele tinha, aí ele trouxe de volta essa mixagem para as caixas de monitoração, e aí viu o que se salientava mais, o que salientava menos, etc. E aí fez o que ele chamou da mixagem final. E, né, que seria o melhor... como é que eu posso dizer? Enfim, melhor para a realidade, né? Não necessariamente o melhor som possível, mas o melhor para a realidade. E bem legal, eu gostei, assim, da iniciativa dele e tal, achei uma ideia interessante. Claro, ele tinha tempo e ele tinha condições de fazer isso, etc. Quando você não tem, você faz o melhor possível, né? O ideal possível. O mais ideal possível. Enfim. Pessoal, temos aí 28 minutos para perguntas. Esse era o último slide da nossa última aula. Então, antes de eu abrir para vocês, queria agradecer a oportunidade. Espero que tenha sido proveitosa. Ou melhor, espero que o curso tenha sido proveitoso para vocês, se não o curso todo, pelo menos algumas partes, que todos saiam daqui com pelo menos uma coisinha nova que não sabiam e que aprenderam. Isso já vou sentir meu objetivo como cumprido, ok? Então vamos lá. Como sempre, eu vou passar primeiro como é que chama isso aqui? No chat. E depois, quem quiser pode levantar a mãozinha aí que eu passo para vocês, beleza? Maria Clara. Boa tarde, professor. Esse chiado oriundo da própria fala, como chi, psi, is, são considerados como reverberação ou um erro de gravação? Maria Clara, eu diria que nenhum nem outro. Depende. Reverberação não. A reverberação está mais relacionado com aquele fenômeno de reflexão do som, dele bater em determinada superfície e retornar. E aí, nesse esquema, você pode ter interferências construtivas ou destrutivas. Lembra? Primeira aula. Interferências construtivas ou destrutivas. Depende da superfície em que ele está refletindo, o quanto ele vai refletir, depende do ambiente em que ele está se propagando, o quanto que aquilo vai ser significativo ou não. Isso é reverberação. Esses chiados da nossa fala não entram como isso. Agora, como erro de gravação, aí vai depender. Às vezes a pessoa fala desse jeito. Quem já viu aquele ator Matthew McConaughey, não sei nem se é assim se fala o nome dele, mas enfim, é um ator famoso aí de Hollywood, fez aquela série True Detective, fez o filme O Lobo de Wall Street, ele tem uma participação, enfim, é um ator famoso aí de Hollywood. Uma vez assisti num filme dele, O Lobo de Wall Street, inclusive, um filme em que ele participa, eu achei muito legal, que eu assisti com o áudio original, o áudio em inglês, e ele botou uma característica pro personagem, que o personagem falava assim, às vezes. Ele falava de um jeito que ele assobiava enquanto falava. Eu falei, nossa, que legal. E aí eu fui assistir um outro filme dele e eu percebi que o personagem também falava do mesmo jeito. Quem lembra aquele personagem da Zorra Total, a dona Schussline? Schussline, ela falava assobiando assim. E aí eu fui ver outro filme com ele e eu percebi que o personagem também... E aí eu percebi que na verdade é o ator quem fala assim, ele não tinha acrescentado nada pro personagem, ele fala assobiando. É um erro ou é uma característica dele? Depende. Felipe Augusto, 10 minutos com a mão levantada, fala sério. O que você está se referindo exatamente ao que, Felipe Augusto? Que você queria falar, queria fazer um comentário e eu não abri? Bom, peço desculpas, se você quiser fazer o comentário agora pode ir, mas como eu falei, as perguntas ficam para o final da aula, beleza? E as interações. Se for isso, se não for isso, aí eu não sei o que você está falando. Giovanni, a equalização pode ser feita na captação do som direto ou somente na produção? Pode,
Mas é aquilo, eu recomendo a... Você pode dizer que, por exemplo, aplicar um corte de graves, você está fazendo uma equalização na hora da gravação. Você pode dizer que sim. Em mesas de som, normalmente você tem lá equalizadores ou já pré-definidos ou que você consegue mexer em alguns parâmetros. Eu sempre recomendo grava o mais puro possível, sem mexer em nada, e depois você mexe naquilo. Beleza, Giovanni? Então, respondendo a sua pergunta, pode ser feita? Pode, eu só não recomendo. Só não é recomendável. Aqui, ó, o Gabriel. Respondendo ainda sobre isso, ele fala que prefere fazer a equalização na pós. Garanto, ele falando, né? Garanto a gravação no mais flat possível. Flat seria isso. Flat vem de achatado, ou seja, o mais fiel ali, o mais puro possível, para captar tudo e na pós dou o tratamento devido. É isso, Gabriel. Mais perguntas? João Carlos comenta que Bad é um álbum do Michael Jackson. Eu fiquei na dúvida, né, se era uma música de um álbum ou se também era o nome do álbum em que tem a música. Então acho que é do Bad, tá? Foi uma remixagem, uma remasterização que fizeram do Bad, ou do Thriller, ou dos dois. Enfim, os caras não cansam de ganhar dinheiro em cima do Michael Jackson. Vamos fazer o print, pessoal? Abram aí suas câmeras. Enquanto isso, eu vou procurando aqui mais perguntas. Então, beleza, pessoal, vamos continuando. Achei duas aqui. Eduarda, em algum momento, por volta das 3h25 da tarde, ela falou, qual é o mínimo, professor? Se você puder especificar melhor, porque como eu não vi a pergunta na hora do que eu estava falando, especifica melhor qual o mínimo do que eu respondo, tá bom? E Maria Clara fala na sequência, professor, o senhor pode explicar por alto como se faz a gravação daquelas vozes dos aplicativos de interação humana, tipo Google, Waze, etc.? Não posso, Maria Clara, porque eu não sei. Aqui você me pegou.
Eu sei que, por exemplo, eles gravam algumas frases prontas, né? Agora, por exemplo, o Google, né? Porque o Google, qualquer coisa que você escrever lá e botar para ele tocar, ele vai falar. E não tem como, né, a pessoa ter gravado todas as palavras da língua portuguesa, por exemplo, ou todas, né? Não sei se eles gravam por sílabas, eu não sei se eles gravam. Então, assim, sendo bem sincero, eu não sei. O Waze, eu sei que você mesmo pode gravar, se você quiser. Ou você pode colocar os sons que você quiser para determinar. Aí você abre lá para gravar e ele diz quais são as frases. Ele tem algumas frases pré-prontas, do tipo, em 300 metros, vire à esquerda. Aí você vai e grava. Então, normalmente são essas frases pré-prontas. É isso. Então, não sei te dizer nem por alto, Maria Clara. Mas agora também fiquei curioso. Nunca tinha nem pensado nisso. Olha aqui, Gabriel bota um comentário. Fiz um trabalho uma vez que coloquei som de batida do coração. No meu PC estava lindo. Quando postamos no Instagram e fomos reproduzir, simplesmente não apareciam. Né? Fazendo um paralelo com aquele exemplo do meu colega que fez 2 mixagens, uma no bom e uma no porcaria, né? Felipe Augusto aqui fala, deixa pra lá. Se quiser perguntar, pode perguntar, cara. Ou comentar, não, nós temos ainda 17 minutos de aula. Aquela hora eu não vi você levantando a mão. Aqui, Alicia pergunta, professor, se a pessoa quiser lhe contratar, rola ou não rola? Rola, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Aqui a Eduarda complementou. Então, qual o mínimo de hertz, professor? O máximo é 100 e o mínimo... Não entendi sua pergunta, Eduarda. Qual o mínimo de hertz? Para quê? O máximo é 100. 100 hertz, o máximo do quê? É o 100, daquele corte de graves que eu estava falando? Sim. Na verdade, é o seguinte, o corte de grave ele funciona o seguinte, você define uma frequência e dali para baixo ele corta, ele não deixa aparecer. Então não é que tem mínimo ou máximo, né, vamos dizer assim. Existe um ponto que dali, no corte de graves especificamente, que dali para baixo ele não deixa passar. Ele não registra, não captura, vamos dizer assim. E dali para cima, aí obviamente ele vai capturar. E aí é você quem define. No exemplo que eu falei, né, se você for aplicar um corte de graves na hora de gravação, talvez seja nesse sentido que você esteja perguntando de mínimo e máximo, evita cortar acima dos 100 Hz na gravação. Evita. Pode até nem aplicar, não apliquem, eu acho que o melhor ensinamento que eu posso dar para vocês, porque foi assim que eu aprendi. Gravem o mais puro possível. Não apliquem corte de graves na hora de gravar. Aplica na pós-produção. Porque aí com o tempo, quando vocês passarem a ter 5, 10 anos de experiência com gravação de som, vocês mesmos vão saber que pode ser aplicado um corte de grave na gravação e que o ideal é que ele não passe dos 100 Hz. Acho que melhor eu ensinar assim. Então, se possível, apaguem isso que eu falei e grava tudo flat. Roberto Guerra pergunta, tudo flat. Não aplica nada na gravação. É a melhor forma de aprender, inclusive. E é a melhor forma para começar.
E aí, com o tempo que vocês vão pegando experiência, aí vocês podem aplicar outras coisas já na gravação, antes de ir para a pós-produção. Beleza? Respondi, Eduarda? Acho que sim, né? Maria Clara agradece e fala: gostei muito de aprender sobre sonoplastia. Que bom, Maria Clara. Fico feliz que você aprendeu e que gostou. Pessoal, 13 minutos ainda. Ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Ah, Roberto fala: hoje estava gravando trilha para game. Massa, Roberto. Legal. Bom trabalho aí para você. Tomara que alguma coisa ou algumas coisas do nosso curso aí ao longo da semana sejam úteis para você também. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui na minha apresentação para ver se tem alguma coisa que eu passei por cima ou se eu quero me aprofundar. Mas não, eu falei tudo que eu queria. Acho que... Bom, já sei. Já sei o que eu vou fazer. Última chance de pergunta. Aqui surgiram algumas perguntas aqui, eu vou responder e aí se der tempo eu vou passar mais um vídeo para vocês. Se não der, aí fica sem o vídeo. Alicia, vai deixar teu contato, André? Eu deixei já desde a primeira aula, em todas as aulas eu botei aqui, eu acho que eu botei só o Instagram, né? Aqui, mas no Instagram vocês me acham. @o.andreribeiro. Pode falar sobre a questão do valor para a função de técnico de som? Valor para contratar alguém? Posso. Isso vai variar de praça, né? Depende de onde você está, da demanda, depende de quantos, né? Qual a oferta e demanda de técnicos de som, da onde você está. Os materiais, obviamente. Existe uma tabela de sindicato que, é claro, segue quem é filiado ao sindicato, mas o ideal seria se todo mundo seguisse, etc. Bem variado, bem variado. Você cobra por diária? Sim, cobro por diária. Normalmente é assim que é cobrado. Não sou só eu, mas muitos. Às vezes você pode cobrar por projeto, isso falando de como técnico de som direto. Né? Porque todo o processo de gravação é baseado em diárias. Então, normalmente você cobra por diária, mas às vezes você pode cobrar por projeto. Né? Tipo, para isso aí, independente, não recomendo, tá? Mas independente de quantos dias levar, eu cobro X, valor total. Ou então, você pode cobrar... E aí, por conta disso, às vezes você pode fazer um desconto, por exemplo, do tipo, a minha diária é R$500, mas como vão ser 10 diárias, eu já sei que está garantido esse trabalho, eu posso cobrar 400 na diária, ou 350, alguma coisa assim. Também, aí vem as partes de negociação e de oferta e demanda, etc. Normal de qualquer negociação. Como é que funciona essa questão do contrato e pagamento do técnico de som para longa? Bom, tem a elaboração de um contrato, tem a definição de um cachê, normalmente por diária. Para longa-metragem, normalmente é pago quinzenalmente. Por quê? Porque longas-metragens normalmente levam, no Brasil, como padrão, assim, leva de 30 a 45, 60 dias a filmagem de um longa-metragem. O trabalho sempre 6 dias por semana, né? Então, trabalha 6, folga 1. Trabalha 6, folga 1. É muito difícil você ter... Desculpem. É muito difícil um filme ser realizado, um longa-metragem ser realizado em menos tempo que isso. Acontece, tá? Mas o ideal, vamos dizer assim, seria pelo menos um mês, pelo menos 4 semanas, né? E muito difícil também você ter dinheiro suficiente para ficar mais de 45 dias, mais de 60 dias, né? 8 semanas
gravando o longa-metragem. E normalmente, como fala? E aí os pagamentos normalmente são feitos quinzenais, né? A cada 2 semanas de trabalho você recebe aquilo que você trabalhou, e etc. Aí você pede um exemplo para Pernambuco, não sei, não tenho ideia de valores para Pernambuco. Mas não deve ser muito diferente do resto. Por gentileza, repita seu endereço no Instagram, o.andré_ribeiro. Vamos passar um vídeo? Eu acho que ele tem mais do que os 8 minutos que a gente tem aqui, mas... não vou passar esse vídeo não. Tá no Entre Planos, é um vídeo sobre Foley. Se vocês quiserem, vocês podem assistir lá. Mas só não vou passar porque é o seguinte, porque ele tem mais do que 8 minutos, então a gente teria que interromper no meio. Ele é mais curto? O Diego me confirmou. Então vamos passar sim, vai. É que a gente já falou muito de Foley. Mas como a gente não tem mais dúvidas, então fica aí mais um vídeo. É bom que eu mostre um pouquinho do meu trabalho para vocês também. Embora não vou estar mostrando muito, porque não fui eu que editei esse vídeo, mas é do canal que eu trabalho, que é onde eu edito também. Então pode soltar, Diego, quando você quiser. Quando você vê um filme, quanta atenção você presta nos sons? Muitas vezes, a gente mal repara no barulho dos pés batendo no chão, ou da roupa se movendo contra o corpo, ou de um pássaro batendo as asas. E por isso eu queria te perguntar, de onde você acha que vêm esses barulhos? Você acha, por exemplo, que esse realmente é o som dos passos da Daryl Hannah caminhando nesse corredor? Ou então você acha que esses sons vêm de uma biblioteca sonora? Que eles pegam, por exemplo, um arquivo de áudio chamado Passos de Salto Alto e acrescentam na edição? A resposta correta é nenhum dos dois. Boa parte dos sons que você escuta em um filme são feitos sob medida para aquele longa-metragem. Eles são gravados num estúdio em sincronia com a imagem, produzidos por profissionais especializados em efeitos sonoros. E essa arte é o que se chama de Foley. When they shoot a film, the sound is concentrated on the actor's dialogue, so we go back and recreate all these sounds for drama and detail, and just to bring the film to life. Para entender a história do Foley, a gente precisa voltar para 1928. A Universal ia lançar seu primeiro filme com som, o musical Showboat. Eles gravaram os diálogos e as músicas, mas estavam tendo problemas em sincronizar os efeitos sonoros com as imagens. Foi então que um funcionário teve a ideia de gravar os efeitos sonoros ao vivo ao mesmo tempo em que ele via uma projeção do filme. O nome desse cara era Jack Foley. Com o passar do tempo, outros estúdios adotaram essa prática, que acabou sendo batizada em homenagem ao seu criador. Hoje, o Foley é um processo essencial para criar um som que melhore o filme. E sério, esse emprego parece ser um dos mais divertidos dentro da indústria de cinema. Começando pelo local de trabalho, que parece quase um playground. Os artistas de Foley trabalham em um grande estúdio construído especialmente para eles. Esses lugares vão contar com diferentes tipos de solo, com banheiras para criar sons de água e ainda com uma enorme coleção de objetos. No estúdio, eles recebem os trechos dos filmes que precisam de efeitos sonoros e a partir daí eles vão utilizar todas as ferramentas à disposição deles para criar sons de passos, de chuva caindo numa superfície, de vento, de corpos caindo, de objetos se movendo e por aí vai. We want to make sure that whatever we see on that screen, we are making the most honest representation thereof sonically. E ao ver os artistas de Foley trabalhando, fica evidente o quanto esse processo envolve a criatividade. Cada profissional precisa entender como os diferentes sons se manifestam e investigar estratégias para criar as mais variadas sonoridades. This is one of my favorite props. In Back to the Future, Marty borrows a scooter, pulls part of it off and turns it into a skateboard. E esses artistas precisam ser ainda mais criativos quando eles precisam inventar sons para coisas que nem existem na nossa realidade. Por exemplo, como você produziria o som de um ovo de dinossauro rachando e da gosma que tem no ovo? Que tal casquinhas de sorvete
e melão. Mas e quando uma cena precisa de sons de explosão ou então de armas sendo disparadas? Bom, aí é um caso diferente. Como a produção desses sons envolve um nível maior de perigo, normalmente essas sonoridades sim são arquivos de áudio vindos de bibliotecas sonoras. Ou seja, tirando esses sons mais perigosos, grande parte do que a gente ouve vem dos artistas de Foley. E o que eu acho fascinante nisso é que se trata de todo um trabalho criativo para inventar algo que, se bem feito, nem vai chamar a nossa atenção. E sem contar que eu acho até meio poético saber que, nos nossos tempos digitais, tanto dos sons que a gente ouve ainda são produzidos de forma orgânica e extremamente personalizada. E isso tudo só mostra como, muitas vezes, a criatividade mora até mesmo nas áreas em que a gente nem sempre dá muita bola. Então é isso. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E como eu comentei na semana passada, alguns de vocês perguntam pra gente se a gente indica algum... Beleza, pessoal. Encerrei antes, que aí agora era só o encerramento do vídeo. Ficou aí um exemplo para vocês do Entre Planos. Esse vídeo já é bem antigo no canal, bem antigo assim, deve ter uns 4 anos, talvez até um pouco mais. Mas ficou aí de exemplo, se interessarem e quiserem acompanhar, são muito bem-vindos, tá certo? Mara Teixeira agradece, essa aula ajudou bastante, porque assim fica mais fácil gravar o vídeo na minha comunidade, aldeia indígena, eu imagino. E o corretor corrigiu aqui. Que bom, Mara, que bom que ajudou, que foi legal. Alicia, olha... Bom, não sei, Alicia, não gostei muito desse seu comentário aqui que você fez. Achei que foi um pouco infeliz da sua parte, tá? Não é esse aqui o teor da nossa aula e nem o objetivo, tá certo? Até evitei ler aqui, se foi o que eu entendi, eu não gostei, tá certo? João Carlos, se puder, explica aquela dica que deixou no Instagram sobre gravar no armário com cobertor. Explico sim, bem rapidamente. Você pode fazer uma cabine de estúdio no seu quarto. Ao abrir o guarda-roupa, você tem as roupas lá dentro, de pendurado, etc., as gavetas. Você já muda, né? O guarda-roupa normalmente é de madeira. Você reduz o espaço, ou seja, reduz a chance de reverberação, coloca outros materiais, no caso o tecido das roupas, e variados, e o ângulo, a disposição, etc. Então o som ele vai bater e vai se refletir para outros lugares, ou vai ser absorvido, não vai dar aquela sensação de um ambiente aberto e vazio, com reverberação ou algo assim. E aí você fecha por trás com um colchão, ou com qualquer coisa, ou às vezes pode até deixar aberto, mas você grava virado para as roupas. O seu som vai ficar muito mais limpo do que ele ficaria se fosse no quarto aberto. Foi mais ou menos assim que eu quis dizer com aquela dica. Espero que tenha ajudado e ficado claro. Beleza, pessoal. Que bom que vários gostaram aqui. É isso. Bom, é isso. 4h30. Vamos dizer o último adeus agora. Valeu, galera. Obrigado. Espero que tenham gostado e que seja proveitoso para todos vocês. Tá certo? Como sempre, essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Obrigado e até uma próxima.